O nosso assunto agora é o Tribunal Superior Eleitoral, que concedeu, nesta segunda-feira, a Medalha de Ordem do Mérito a personalidades que, segundo o tribunal, prestaram serviços à justiça eleitoral e à democracia nas respectivas áreas de atuação. No entanto, a maioria dos homenageados já se posicionou ou se posiciona contra o presidente Jair Bolsonaro e seu governo. Boa parte apoia o ex-presidente Lula publicamente. É o caso do biólogo Átila Yamarino, que no início da pandemia fez uma previsão errada de mortes por Covid-19 e defendeu o Fique em Casa. A atriz Camila Pitanga, que recentemente foi chamada pela corte para estrelar as propagandas do TSE, já declarou que votará no petista e endossa a campanha dele para que volte ao poder. Cristina Tardáguila, fundadora da agência Lupa, acusou o chefe do executivo de corroer a democracia com supostas fake news. O médico infectologista Davi Wipp, aliado de Dória e também defensor do Fique em Casa, foi outro condecorado. A ativista Djamila Ribeiro já foi convidada pelo TSE para convencer os brasileiros de que a urna eletrônica é segura, já escreveu carta para Lula, participou de ato por sua liberdade e se encontrou com Dilma, além de declarar que o conservadorismo que existe no país é ruim. Outros nomes, como o da jornalista Gabriela Prioli, que chamou a eleição de Bolsonaro de desastrosa, e do deputado Orlando Silva, opositor do governo, também foram homenageados. O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, disse que se sente alegre por render honras a essas pessoas que, para ele, representam um número expressivo de cidadãos que compõem o Deus da democracia e contribuem para a realização das eleições. Uma grande alegria a esse Tribunal Superior Eleitoral render honras a pessoas que representam um número expressivo de cidadãs e cidadãos que fazem o tempo do agora, o kairos da democracia, e assim contribuem para a realização de eleições no Brasil. Por fim, o ex-presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que esses condecorados são exemplo para o país. Nós reunimos aqui as pessoas que bem serviram ao país e que patrioticamente se dedicaram a fazer o bem. Quem é do bem sabe quem é do bem e sabe onde o bem está. E, portanto, queridos amigos, do fundo do meu coração, pela felicidade imensa que me proporcionaram com a sua colaboração, eu desejo que sejam perenemente benditos. Muito obrigado. Aí a fala do ministro Barroso. 2 minutos e meio para você, Fiuza, sobre todas essas homenagens. Estou sem palavras, Carlos Aros. Olha, quem é do bem sabe quem é do bem. O Luiz Roberto Barroso acha que a vida é bajular subcelebridade. E é o que ele faz. É o que ele faz. A gente vê karaokê, né, com jornalista. A gente vê ele, né, ali prestando homenagens àquele tipo de guru que terminou preso, que era um personagem desse clube de subcelebridades, que são clubezinhos de poder. Agora, Aros, resumindo, isto né, fora essa crônica comportamental do ministro Barroso, do ministro Fachin, isto aí é um ataque à democracia, sem nenhuma construção teórica. Isso é um ataque prático à democracia. Isso é o juiz da eleição fazendo uma condecoração. Olha, se fosse piada de regime conspiratório, seria ruim a piada, que seria inverossímil. Um tribunal eleitoral fazendo uma condecoração que não é nem o papel dele, daqueles que são simpatizantes de um candidato. Ele é o árbitro eleitoral. Ele está fazendo política contra o candidato que é o presidente, política ostensivamente.
É o juiz pegar a bola do jogo, sair correndo e empurrar para o gol. Agora, eu quero perguntar mais uma vez às instituições revisoras, ao Ministério Público, aos senadores, ao parlamento. Vai ficar só o Ives Gandra falando, explicando as ilegalidades dessas altas cortes, o TSE, que é uma extensão do STF. Olha, Aros, se a sociedade não reage a isso, esta aposta na convulsão, isso aí é uma aposta na convulsão, isso aí é uma provocação grosseira, é um atropelo à ideia de democracia. Se a sociedade, né, que é influente, a institucionalidade não reagir a isso, vão ter o que eles estão plantando, com toda certeza, que é a completa desordem e a descrença no sistema eleitoral. Ana, deixa eu ouvir também sobre este dia de homenagens do TSE. Aros, é difícil até escolher as palavras, porque essa gente fala como se não houvesse amanhã, e repetindo o comentário que eu fiz em relação ao Lula, falando aqueles absurdos ali. Essa gente não cora, as bochechas não ficam rosadas, não tem vergonha de bradar umas bobagens dessas, umas mentiras, e achar que ninguém vai duvidar ou que todo mundo vai acreditar nessas bobagens que eles propagam. Gente do bem, defende gente do bem, conhece gente do bem. E o terrorista Cesare Battisti era gente do bem, senhor ministro Barroso, que o senhor aí defendeu com unhas e dentes, bradando que ele era inocente, um homem bom. Isso é ser gente do bem? Agora, eu puxo o gancho que o Fiuza deixou. Onde estão os senadores que fazem parte da nossa ferramenta constitucional para colocar esses ministros aí accountable, hold accountable, como os americanos falam, colocar responsabilidade? Onde está o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, com algum processo de impeachment, porque é profilático, sabe, Aros? Você começa a colocar processos no plenário de ministros inconstitucionais que adoram uma Constituição contra, por exemplo, o Alexandre de Moraes. Essa bobajada aí isso aí cessa, porque ministro tem que ficar quieto. Os ministros da Suprema Corte aqui nos Estados Unidos, nenhum tem rede social, nenhum faz nenhum fica aí de blá 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 com celebridades, nenhum sobe em palco em karaokê de casamento para cantar com jornalista. É uma vergonha. Essa composição do STF é uma vergonha para o Brasil. No Brasil e aqui nos Estados Unidos. Barroso, esses dias, falando da democracia americana, ele seria uma vergonha aqui nos Estados Unidos, como é para a gente no Brasil. Augusto. As pessoas ficam dizendo o TSE, o STF merece respeito e tal. Esses componentes das instituições não merecem nenhum respeito. Meus parceiros aqui lembraram bem. Ele também achava, o Barroso, achava o Battisti um homem de bem. O João de Deus. Aliás, ele se referia com essas mesmas palavras melosas ao João de Deus. Era a mesma coisa. Ele gosta de estar bem com os artistas, né, com os jornalistas a favor. Agora é o seguinte, viu, Guilherme? Esse pessoal precisa responder, né, essas instituições revisoras, os senadores que estão calados, os ministros, sobretudo os indicados pelo Bolsonaro. Agora, o povo é que determina os destinos de um país. O Brasil será, vou repetir, o que o povo quiser, sempre é assim. Então vai chegando aí uma eleição, é a hora, essa turma toda aí, o TSE virou um puxadinho do Supremo, que é um partido de oposição ao presidente. Agora, e os deputados, os políticos que apoiam o Bolsonaro? O Bolsonaro tem que responder a tudo. O PT está cheio de gente para falar por ele, ministros do Supremo e do TSE, por exemplo.
Agora, não fala, ninguém vai falar contra. De novo, o nosso ministro, o André Mendonça, vai assumir quando? Ele tomou posse em dezembro, 17 de dezembro, uma coisa assim. Não abriu a boca até agora, vai ficar 5 meses. Aí, como ele teve de esperar para que houvesse a sabatina que aprovou a indicação dele, quer dizer, é muito silêncio, é muita covardia, falta coragem, mas o povo tem nas mãos o instrumento do voto e deve usá-lo. Zé Maria. Essas medalhas, muita gente não presta atenção, mas elas são importantes para cada poder, para cada órgão público, porque diz exatamente o que pensa o órgão público em termos de exemplos na sociedade e, como diz a própria medalha, né, que fizeram bem à sociedade e ao poder. Distribuir medalhas como quem joga para cima já é errado. Agora, usar as medalhas para beneficiar pessoas que a gente identifica exatamente como pessoas parciais, e eles têm o direito de serem parciais, eles têm o direito de fazerem militância política. Quem não tem o direito de incentivar esse tipo de procedimento é a Justiça Eleitoral. Sabe por quê? A Justiça Eleitoral tem que ser isenta, tem que estar acima de todos, porque ela é um grande, vamos dizer, um grande pilar da democracia e das eleições. Lembrando que a democracia não é só eleição. E esse Tribunal Superior Eleitoral, ele tem que convencer a todos de que está sendo imparcial, porque ele produz, ele organiza, ele paga, ele distribui, né? Ele realiza as eleições e depois vai julgar todos os atos decorrentes da eleição. O Tribunal Superior Eleitoral é um órgão importantíssimo, uma criação esquisita, um poder monstruoso aqui em termos de palácios, né? Senhores, os gabinetes dos ministros do TSE são maiores, muito maiores, e gastam mais do que os gabinetes dos deputados e senadores que nós estamos aqui acostumados a criticar. É só olhar a sede do TSE para identificar ali um poder muito maior do que o poder legislativo, e isso está errado. Essas identificações de medalhas mostram claramente uma ligação simbológica com essas pessoas. Agora, vamos colocar de forma transparente como essas pessoas são escolhidas. Trata-se de uma eleição, alguma coisa assim? Não, são indicações, ou seja, são pessoas com afinidades com o poder.